Desde os tempos antigos, conhecimento sempre foi visto como poder, mas alguns conhecimentos eram considerados perigosos demais para qualquer pessoa comum. Ao longo da história, certos livros foram escondidos, proibidos e até temidos, não apenas pelo que dizem, mas pelo que podem representar. Essa é a história dos 7 livros mais misteriosos e controversos já conhecidos. Tudo começa com o enigmático São Cipriano, capa de aço. A lenda diz que São Cipriano foi um poderoso feiticeiro antes de se converter ao cristianismo. Após sua conversão, ele teria reunido conhecimentos ocultos, feitiços, invocações e rituais, e registrado tudo em um único livro. A versão capa de aço se tornou um mito por si só. Dizem que ela foi selada para impedir que seu conteúdo fosse usado livremente. Histórias populares afirmam que pessoas que tentaram usar seus rituais enfrentaram consequências inexplicáveis, como se estivessem mexendo com algo além do controle humano. Séculos antes disso, outro livro já espalhava medo pela Europa, o Malleus Maleficarum. Escrito no final do século XV, ele não era apenas um livro, era uma ferramenta de perseguição. Seus autores afirmavam que a bruxaria era uma ameaça real e ensinavam como identificar, julgar e condenar supostas bruxas. O impacto foi devastador. Milhares de pessoas foram acusadas com base em ideias desse livro. Mais do que um texto, ele se tornou símbolo de como o medo e a crença podem moldar a realidade. Mas nem todos esses livros falam de perseguição. As clavículas de Salomão são um exemplo disso. A tradição diz que o rei Salomão recebeu sabedoria divina e com ela o poder de comandar espíritos. Esse conhecimento teria sido registrado em um conjunto de textos que ensinam rituais, símbolos e selos capazes de invocar entidades. Para muitos estudiosos, trata-se de um dos grimórios mais influentes da história, menos misturando religião, astrologia e magia cerimonial. Seguindo essa mesma linha, surge o temido Grande Grimório. Diferente dos outros, ele tem uma reputação ainda mais sombria. Dizem que ele contém instruções diretas para invocar entidades poderosas e até estabelecer acordos com elas. Algumas versões afirmam que esse livro não foi escrito por humanos, mas transmitido através de forças desconhecidas. Ele se tornou um dos símbolos mais fortes do ocultismo europeu. Mas nem todo mistério envolve rituais. O livro de Enoque leva a história para outro nível. Atribuído a Enoque, uma figura antiga mencionada em textos religiosos, esse livro descreve eventos que não aparecem na maioria das escrituras tradicionais. Ele fala sobre anjos que desceram à terra, ensinaram conhecimentos proibidos à humanidade e acabaram sendo punidos. Por muito tempo, esse livro foi deixado de fora de diversas tradições religiosas, o que só aumentou ainda mais o mistério ao seu redor. Então, chegamos a um dos maiores enigmas da história, o manuscrito de Voynich, descoberto há mais de um século. Esse livro desafia qualquer tentativa de explicação. Ele é escrito em um idioma que ninguém reconhece, com ilustrações de plantas inexistentes, símbolos estranhos e diagramas incompreensíveis. Criptógrafos, linguistas e cientistas já tentaram decifrá-lo e falharam. Até hoje, ninguém sabe se ele é um código extremamente complexo ou algo completamente fora do nosso entendimento.
E por fim, o livro que muitos consideram o mais perigoso de todos, a Ars Goetia. Parte de um grimório maior, esse texto descreve 72 entidades e os métodos para invocá-las. Cada uma possui um nome, um símbolo e uma função específica. Os rituais exigem precisão absoluta. Menos qualquer erro pode, segundo a tradição, trazer consequências imprevisíveis. Por isso, ele é visto não apenas como um livro, mas como um guia de algo que muitos preferem não explorar. No fim de tudo, uma coisa fica clara: esses livros existem entre a história, o mito e o medo. Alguns são reais, outros foram ampliados pelas histórias ao longo do tempo. Mas todos têm algo em comum: eles despertam a curiosidade humana. E talvez o verdadeiro perigo não esteja nas páginas que eles guardam, mas na vontade de descobrir o que nunca deveria ser revelado. Então, já leu algum desses que eu citei no vídeo? Se não leu, você teria coragem de ler? Deixe seu comentário. Se tiver bastante curtidas, volto com parte 2. Até o próximo vídeo.